Bom dia, turma. Vamos aí fazer uma pequena revisão. Saiu a literatura do século XIX, Parnasianismo e Simbolismo. Então, foi o que nós estudamos nessa terceira unidade. Então, vamos fazer uma revisão para a nossa avaliação. Eu gostaria que vocês pegassem o módulo de vocês, o capítulo 13, onde tem o Parnasianismo, na página 20. Tem a síntese. Eu gostaria que vocês fizessem, junto comigo. Nós vamos completar o quadro. Eu vou lendo e vocês vão copiando aí. Diz assim: complete o quadro a seguir com as informações que sintetizam cada aspecto do parnasianismo. Então, isso aí agora, nós vamos aí fazer uma síntese, aquele resumo, falando sobre a situação histórico-social, linguagem, poeta e poesia, lema artístico e outras características. Esse aí é do parnasianismo. Então, vamos lá. Então, do lado, nós temos aí o aspecto, do lado você vai colocar a postura parnasiana. Então, vocês vão escrever aí: os poetas parnasianos afastam-se da realidade e buscam desenvolver um fazer poético, distanciado de críticas sociais, de engajamento, de intenções utilitárias morais, políticas ou didáticas. Certo? Essa é a situação histórico-social. Já a linguagem. Então, a linguagem vocês escrevem: buscava-se a erudição e fazia-se interferências, no caso aí, a religiões, línguas, arqueologia e história. Foi o que os levou à antiguidade clássica. Essa aí era a linguagem. Nós sabemos, explicando aqui agora, que a linguagem era uma linguagem rebuscada, foi mudando aos poucos. Então, para eles aí, o parnasianismo e o simbolismo, o tempo aí não parava, as estéticas mudavam, mas o tempo para eles aí não parava. Uma curiosidade no parnasianismo é que ele vem de Parnaso porque era um monte situado na Grécia e habitava aí por Apolo, deus da arte do sol, e pelas musas. Então, foi a primeira publicação considerada de fato parnasiana, foi a obra de Fanfarras. Então, indo agora para o módulo, onde tem poeta e poesia, vocês vão escrever o seguinte, na postura parnasiana: pregava-se a serenidade, a impassibilidade olímpica, um antissubjetivismo que significava focar na expressão do não-eu. Então, essa é a síntese aí do poeta-poesia. Onde tem lema artístico, vocês escrevam: pregava-se o lema arte pela arte, em que os poetas parnasianos primavam pela obsessão em relação ao rigor da forma e do conteúdo e buscavam a autonomia da arte, defendendo que ela não era meio, mas fim. E por último, onde tem outras características, vocês escrevam: descritivismo, universalismo temático, exotismo. Estou dando um tempo para vocês escreverem, viu? Rigor formal e poético. Então, essa aqui é a síntese da página 20 do capítulo 13 do parnasianismo. Aí nós tivemos as imagens que marcaram o parnasianismo. Olha, essas imagens foram marcadas pelo parnasianismo. Então, ele foi um movimento essencialmente poético, reagiu com os abusos sentimentais dos românticos. Então, vocês sabem que era contra o romantismo. Foi um movimento de elite e só chegou no Brasil no século XIX. Aqui nós temos a tríade parnasiana. E aqui o mapa mental. A temática era a mitologia grega, descrição de cenas e objetos. Tivemos também aí a valorização da forma, que foi a metrificação, rimas e preferência por sonetos. Principais autores que fez aí, Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira.
A oposição ao romantismo, objetividade, porque no romantismo era subjetividade, então eles queriam trabalhar com a objetividade, a impessoalidade, a linguagem rebuscada. E veio as diferenças com o simbolismo. Descreve, não sugere uma poesia lógica, não intuitiva e não valoriza, avalia a musicalidade. Olavo Bilac, ele foi jornalista, né, poeta e inspetor de ensino. Chegou a estudar medicina e direito, mas ele não concluiu, dedicou logo cedo ao jornalismo. Ele criou a letra do hino à bandeira, Olavo Bilac, e foi eleito príncipe das poesias brasileiros pela revista Fonfon, na época. Embora sua poesia nem sempre expresse uma visão profunda sobre o homem e sua condição, Bilac foi o mais jovem e o mais bem acabado poeta parnasiano brasileiro. Francisca Júlia, ela divide em duas partes. Teve a parnasiana e depois a outra simbolista. Aí quando surgiu a literatura, ninguém acreditou, né, que aqueles versos tinham sido escritos por uma mulher, né, porque naquela época sabia como era, né, em relação às mulheres. Foi preciso que sua foto fosse estampada nos jornais da época para ter certeza que realmente era ela. Musa Impassível foi uma escultura aí, essa escultura de Vitor Brechet, foi na cidade de São Paulo. Essa obra saiu do cemitério e ganhou um novo lá, que foi a Pinacoteca do Estado. Temos aí do lado uma obra aí, o poema, né, falando da musa, e tem o livro aí de João Ribeiro. E agora falando do simbolismo, olha como já vai mudando, gostaria que vocês observassem bem aí a estrutura, as imagens, que já vai mudando aí o parnasianismo do simbolismo. As características eram subjetivismo, individualismo, misticismo. Palavras, personagens possuem significados simbólicos. Uso da linguagem metafórica e musical. Tinha a literação, que era a repetição de um som consonantal. A assonância também. Isso aqui tudo é figura de linguagem, viu, gente? Repetição de som vocálico. A cor branca era adorada por causa da religiosidade, né? Porque na época a católica gostava muito da cor branca. E rejeitava as abordagens da realidade e valorizava assim o social, ao contrário do realismo e naturalismo. As características aí do simbolismo. As curiosidades. As primeiras obras foi São Missal e Broques, de Cruz Souza. Os autores Cruz Souza e Alfonso de Guimarães, e eram marcados assim pelo drama da existência e angústia. Então vamos passar para o capítulo 14 do módulo de vocês, na página onde tem também a síntese. Vamos fazer aí esse resumão desse nosso assunto. Deixa eu procurar aqui. Na página 35. Vamos fazer comigo. Vocês vão completar o quadro. Tem os aspectos do lado e do lado tem a percepção simbolista. Vamos lá. Onde tem poeta, escrevam aí. Distante da realidade social, vírgula, nefelibata, vírgula, decadentista, vírgula, também defensor do lema arte pela arte. Então vocês vão copiar isso aí onde tem poeta. Abaixo nós temos natureza e objetos. Escrevam. Não são descritos, vírgula, mas sim sugeridos, vírgula, como na pintura impressionista. Continuando, onde tem mulher sensualizada e mais concreta que a mulher romântica. Vou repetir, hein? Sensualizada e mais concreta que a mulher romântica. Depois vem rigor formal. Segue-se o mesmo padrão parnasiano. Repetindo, segue-se o mesmo padrão parnasiano.
Recursos linguísticos. A linguagem é muito musical, vírgula, com uso abundante de aliteração, vírgula, assonância, vírgula, ecos, vírgula, repetições e evoca sensações variadas. Vocabulário. Erudito, vírgula, termos que lembram realidades diáfanas, vírgula, espaciais, vírgula, etéreas, vírgula, inefáveis, vírgula, oníricas. E por último, onde tem temas, escrevam aí ao lado, temas difíceis, vírgula, exóticos, vírgula, poesia hermética. Coloquem aí. Então aí, vocês estão vendo, nós fizemos aí a síntese, né, do capítulo 13, Parnasianismo, a síntese da página 20 e a síntese da página 35. Repetindo, síntese da página 20 e 35. Correção aí com a professora. Espero que vocês estudem. Só vai ser mesmo esses dois assuntos, só serão mesmo esses dois assuntos aí da nossa prova. E aqui por último tem Cruz e Souza, né, que eu vou ler aí para terminar aí essa revisão nossa. Cruz e Souza nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, e seus pais, negros, puros, eram escravos de um marechal que criou o menino Cruz e Souza, dando a ele a educação refinada e o sobrenome Souza. Com a morte do protetor, ele abandonou os estudos e começou a trabalhar na imprensa catarinense, escrevendo crônicas abolicionistas e participando diretamente de campanhas em favor da causa negra. Algum tempo depois, foi nomeado promotor público, porém foi impedido de assumir o cargo por causa do preconceito. Não esqueçam de enviar o fichamento, certo? Até às 12 horas. Não pode passar. Tá bom, gente? Aguardo vocês na próxima aula de gramática, que será amanhã. Beijo a todos.